Porque primeiro, ninguém ganha dinheiro vendendo carro. Quando você vai comprar o carro, você tem que estar cego para o valor que você vai ganhar. Você não pode ver só o valor que você vai ganhar. Tem gente que tem uma facilidade muito grande de ganhar o dinheiro, mas esse dinheiro ele não precisa ser só, não é só ganhar o dinheiro em si. Você precisa também gerenciar esse dinheiro. Voltando lá, e você vende tudo, e como você veio parar na área de automóveis? Então, é muito engraçado porque eu vendi tudo, coloquei o dinheiro no banco, falei, mas eu não posso deixar dinheiro no banco, né? E aí até deu a ideia de procurar voltar de novo para o setor privado. Só que nessa de voltar, eu tive a oportunidade de ser convidado por um amigo que já tinha esse segmento de carros para mim trabalhar com ele. Falei, não, enquanto você não entra na empresa, você poderia estar aqui dando uma força, trabalhar junto comigo. E eu agradeço muito ele também, que ele me fez conhecer em pouco tempo que eu trabalhei com ele, acho que só 3 meses, mas foi o suficiente para conhecer a área. E eu creio que era isso mesmo que estava na minha veia, porque foi muito pouco tempo para a gente aprender. E aprendemos e vi que aquilo ali realmente era o que eu queria. E não tive dúvida, fui para cima. E no começo é difícil, porque imagina, hoje você tem uma estrutura fenomenal que está te dando um amparo. Por exemplo, hoje você tem as vistorias que você pode vistorizar os carros, você tem todo um apanhado que pode fazer tudo para você, que já vem você paga por isso, mas já vem pronto para você. Agora, quando eu comecei ali, era difícil, porque você não teria que ser só um vendedor de carro. Porque primeiro, ninguém ganha dinheiro vendendo carro. Você não ganha dinheiro em venda de carro, você ganha dinheiro na compra do carro. Só que para você comprar uma mercadoria boa... é legal, o segredo não está na venda, está na compra. Ninguém ganha dinheiro em venda de carro, porque se o Pedro, vou usar aqui um nome fictício, mas se o Pedro está vendendo o carro por 30 mil e eu tenho o mesmo carro que é 32 mil, 33 mil, esse carro tem que ter uma qualidade muito melhor do que a do Pedro para não vender, porque senão você não tem essa margem. Então a margem que você tem é na compra. Só que para você comprar bem, o que você precisa? Hoje, você tem todas essas empresas que te dão esse suporte. Mas imagine lá em 2003, que você não tinha vistoria. Você era o comprador, o vendedor, e você era muito mais ainda o vistoriador, você era um perito em carro. É tanto que eu comecei a entender tanto de carro que a gente batia o olho, já sabia se o carro tinha sido feito um retoque, se o carro tinha a procedência da onde que era aquele chassi, da placa. Até hoje os meus filhos falam, mas então as pessoas que eu estou conversando, eu olho na placa do carro e eu sei de onde que ele é. Mas como que você sabe? É porque isso aí eu tive que aprender lá no passado. Porque imagine, alguém chega aqui para te vender um carro e ele vem de má fé. Esse carro é um dublê. Esse carro tem alguma coisa que uma pessoa que não tem uma experiência ainda não vai saber, né? Não vai saber identificar isso. E tudo isso eu tive que aprender, e eu vou falar para você, eu tive que aprender na marra. Tive que aprender mesmo fazendo, mas graças a Deus eu agradeço muito que eu nunca entrei em nenhum carro que era de procedência duvidosa. E isso chegou para mim, né? E há pouco tempo atrás, um amigo meu, ele comprou um carro e teve um problema desse. E aí eu expliquei para ele, falei, na verdade, quando você vai comprar o carro, você tem que estar cego para o valor que você vai ganhar. Você não pode ver só o valor que você vai ganhar. Você tem que enxergar se aquilo vai te trazer algum prejuízo. Não pode ser cego só no valor, porque quando você enxerga só o valor, você não vê o prejuízo que você pode tomar. Então isso nunca me prendeu. O cara vinha aqui com uma margem absurda. Não existe milagre, não existe almoço de graça.
Não vem uma margem tão absurda assim. Então, isso já é de se desconfiar, né? Então, o negócio parece ser muito bom naquele momento, só que depois que você efetua esse negócio, que você vai vir lá na frente, aí você vai pagar por um... Mas aí, por exemplo, você começou, não tinha tanto conhecimento, imagino que no começo fez umas compras erradas, não falcatrua, mas compra com margem baixa, erros de compra, mas ainda você estava na trajetória de aprender o ofício de comprar e vender carros. Mas um negócio como o teu não é só comprar e vender carro. Não, tem toda uma administração que você tem que fazer. Mas eu sei como veio essa história, essa curva de aprendizado, com quem se aprendeu, como aprendeu. Então, Ari, uma das coisas que eu agradeço muito foi o tempo que eu fiquei numa empresa chamada Alpac Embalagens. Embora o segmento era diferente, mas eu agradeço muito porque ali foi uma faculdade para mim. Esses 8 anos e meio que eu fiquei lá, foi muito bom. Porque a parte de administração, eu aprendi muito ali na prática e na teoria também na faculdade, que até essa empresa que acabou pagando para mim a faculdade de logística, na administração e logística. E ali, como eu tinha muito contato com vendas, porque vendas, todo lugar é vendas, né? Se você vai vender um carro ou se você vai vender um refrigerante em algum lugar, é vendas. Você tem que ter a habilidade de vender. Mas a questão não é só vender. É aquilo que eu te falei. Teve muitos colegas meus que empreendeu na mesma época minha que hoje eles não estão mais no mercado. Porque o fator de você ganhar o dinheiro naquele momento não significa que você vai ter aquele dinheiro pro resto da vida. Então, você ganhar o dinheiro, tem gente que tem uma facilidade muito grande de ganhar o dinheiro. Mas esse dinheiro ele não precisa ser só... Não é só ganhar o dinheiro em si. Você precisa também gerenciar esse dinheiro, gerenciar esse negócio, né? Para que o negócio ele venha paulatinamente crescendo, ou pelo menos consolidando. No meu caso, o que eu fiz? Eu não expandi tanto, mas eu procurei consolidar, né? Eu procurei consolidar aquilo que eu acreditei e gerenciar. Porque também você pode ser um bom comprador, um bom vendedor, mas se você for um mau gerenciador, bom gerente, tem que ter, né, o tripé da coisa. Hoje você tem uma loja. Sim. O que você está dizendo é que você não quis escalar, você não quis montar outras lojas. Você preferiu consolidar com uma loja. Eu cheguei a montar mais uma loja, aqui é prédio próprio, mas eu cheguei a ter um prédio alugado em outra localidade e tive também uma outra parceria, que essa outra parceria eu deixava o carro consignado. O que seria isso? Eu tinha um estoque maior do que o espaço, então eu cedia esses carros em forma de consignação para esses amigos. Só que assim, é claro que o que eu vou falar, isso não vai abranger todo mundo, mas na maioria das vezes as pessoas não têm muito cuidado, porque em carro, por mais que você tenha cuidado, tem problema. Eu acho que todo segmento tem problema, mas imagine, você é meu amigo, aí você deixa um carro consignado comigo para vender, e você tem essa confiança em mim. E eu vendo esse carro para uma outra pessoa. E eu não faço aquele mecanismo, aquele gerenciamento o trâmite de documentação. Eu vou criar um problema para mim, vou criar um problema porque eu vendi e principalmente para você que confiou em mim. Então por isso que muita gente às vezes não consegue ficar no mercado. Por esses fatores de não saber gerenciar. Porque não é só vender, não é só você pegar o dinheiro. Você tem que vender, você tem que gerenciar, fazer com que essa documentação seja toda concluída para que você não tenha futuros problemas. E aí, por exemplo, quando que você achou que você já estava, já tô nadando de braçada nesse segmento, já entendi como se joga esse jogo. 1 ano e meio na transportadora, você falou, tô fora, não é para mim. Veio para o segmento de automóveis, 3 meses com um amigo, aprendeu um pouco do ofício, um pouco só, sim, montou seu próprio negócio, passou um pedaço, uma trajetória talvez inicial meio turbulenta, não sei. Mas quando você achou que você já estava bem, já estou nadando de braçada? Então, como eu te falei, foi em 2003. E eu confesso para você que eu acho que nos primeiros 6 meses, 8 meses, várias vezes eu pensei realmente também em desistir. Porque, como eu te falei, nada é fácil no começo. Para todo mundo que vai montar seu próprio negócio, é muito difícil no começo. Imagina, você monta um negócio onde você tem do seu lado
mais 2 ou 3 ou 4 segmentos que já estão consolidados e que você vai concorrer com essas pessoas. O que seria esse segmento? Seria outras lojas? Tinha, sim. Quando eu abri aqui, tinha uma loja, tinha 2 lojas do lado. Porque mesmo essa pessoa que me deu essa força no começo, ele continuou também com a loja dele. E se tornou concorrente. Né? Aí automaticamente você se torna concorrente. Mas é diferente de você tá num negócio da pessoa que ele já conhece e você conhece um pouco. É diferente quando você monta o seu próprio negócio, que aí todas as contas que vêm é você que vai ter que arcar com as contas, você que vai arcar com lucros e prejuízos. Né? E assim, uma das coisas que eu agradeço muito também foi minha esposa, que desde o começo ela veio trabalhar comigo e naquele momento que eu ficava para baixo, que eu queria parar, ela sempre dava uma força, não, nós vamos conseguir, não vamos parar não, sempre dando aquela palavra de incentivo e foi assim que a gente seguiu. Mas é claro, no começo, é como eu falei, é muito difícil, mas é prazeroso também, porque depois você vai plantando e aí você vê que lá na frente você vai colhendo o fruto daquilo que você plantou.